Então, Despertando com Dharma, dia 19 de março. Bom dia. Caiu porque rodou demais a música. Agora eu vou botar de novo, só para irritar o Instagram. Aqui está todo bien. Até eles cortarem de novo. Deixa que essa tristeza se vai. Aqui está tudo bem. Então tá, já cortei, Instagram, calma, já tirei a música porque a gente caiu, quem entrou agora, caiu porque o Instagram pegou e disse assim, não, tu não pode tocar essa música. Pode sim, pare com isso, né? O que eles deveriam fazer é, cada vez que aparecer essa música, ter um algoritmo que liberasse pro músico ganhar o seu, né, seus royalties. Ah, não posso falar o título, mas tá tudo bacana, né? E aí o que acontece? Os músicos têm que ganhar esses títulos. Vocês sabiam que quando tocam uma música no Spotify eles ganham 1 centavo só por música e não é dito qual é é só fala do músico, né? Não fala quem fez a letra, o compositor. E aí tá uma luta por isso, né? Ora 1 centavo por música. Onde é que você se viu? E quanto se Spotify ganha, né? É um benefício para nós, ok, mas vamos combinar, né? Um benefício em cima dos outros. Isso tá errado. Aí tu toca ali, querido, gera um algoritmo que diz, tocou a música, muito bem, o artista vai ganhar 50% do meu lucro, né? Falei 10 vezes, então eu vou falar umas 20 agora, tá tudo bem. Parece claro, nós estamos lendo A Arte da Felicidade com o Dalai Lama. Parece claro, como fonte de felicidade, o romance deixa muito a desejar. Talvez o Dalai Lama não estivesse tão equivocado ao rejeitar a noção do romance como base para um relacionamento e ao descrever o romance meramente como uma fantasia inatingível. Algo que não é digno dos nossos esforços. Pensando bem, talvez ele estivesse descrevendo em termos objetivos a natureza do romance, em vez de estar emitindo um julgamento negativo de valor, contaminado por seus anos de formação monacal. Mesmo uma fonte objetiva de referência, como o dicionário, que contém bem mais de uma dúzia de definições para romance e romântico, apresenta uma grande quantidade de expressões como história fictícia, exagero, mentira, fantasioso ou criativo, não prático, desprovido de base em fatos, característico de namoro ou relações sexuais idealizadas, e assim por diante. Parece que em algum ponto do percurso da civilização ocidental ocorreu uma mudança. O antigo conceito de Eros, com seu sentido subjacente de tornar-se um, de fusão com o outro, assumiu um novo significado. O romance adquiriu uma qualidade artificial, com toques de fraude e de engano, a qualidade que levou à áspera observação de Oscar Wilde. Quando apaixonada, a pessoa sempre começa enganando a si mesma e sempre termina enganando os outros. É isso que o mundo chama de romance. As leituras de Oscar Wilde é fantástico. As leituras do mundo, né, das relações. Exploramos anteriormente o papel da proximidade e da intimidade como um importante componente da felicidade. Da felicidade humana. Eu não tenho dúvida, né? Eu acho que faltou uma palavra aqui que eu gosto de colocar dentro em todo esse capítulo ele não falou. Que eu acho que toda relação ela é baseada, para mim pelo menos, ela é baseada num termo que diz muito, assim, que é cumplicidade. A gente tem cumplicidade numa relação. E isso tentem imaginar assim, isso dentro da sua própria relação que vocês estão agora, se há cumplicidade. Porque o romance muitas vezes ele está ali, às vezes não está, ele é uma coisa, é algo que tu pode acender todos os dias, mas a cumplicidade não. A cumplicidade é uma coisa que se tem ou não se tem. Exploramos anteriormente o papel da proximidade e da intimidade como importante componente da felicidade humana. Não há dúvidas a respeito. No entanto, se estivermos em busca de uma satisfação duradoura no relacionamento, os alicerces desse relacionamento precisam ser sólidos. É por esse motivo que o Dalai Lama nos incentiva a examinar a base da sustentação de um relacionamento, caso descobramos estar numa relação que deu errado.
A atração sexual, ou mesmo a forte sensação de apaixonar-se, pode ter seu papel na formação do laço inicial entre duas pessoas para atraí-las. Mas como uma boa cola epóxi, aquela agente aglutinante inicial precisa ser misturada a outros ingredientes para que possa endurecer e resultar numa ligação duradoura. Ao identificar esses outros ingredientes, nós nos voltamos mais uma vez para a abordagem do Dalai Lama quanto à formação de um relacionamento forte. Basear-se nosso relacionamento nas qualidades de afeto, compaixão e respeito mútuo como seres humanos. Basear um relacionamento nessas qualidades permite que efetivemos um vínculo profundo e significativo não só com o nosso namorado ou cônjuge, mas também com amigos, conhecidos ou estranhos, praticamente com todos os seres humanos. Essa atitude abre possibilidades e oportunidades ilimitadas para a formação de laços. Acho que todo relacionamento que tem compaixão, afeto, respeito, e respeito é respeitar de fato o olhar do outro, assim, né? Ele dura. Ele dura porque há um lugar em que todos os relacionamentos, sejam de amizade, sejam de relações amorosas no sentido carnal, sexual, qualquer tipo de relacionamento, relações entre filhos, enfim, familiares, há um lugar na mente de cada um, né, de cada pessoa, que quando esse lugar eles se aproximam, há um lugar na mente de cada um que ali existe o relacionamento verdadeiro. Então, às vezes, a gente tem que se posicionar nesse lugar da mente, em que há aquele contato no lugar da mente do outro, em que as duas mentes se conectam por uma ponte. E esse lugar é que a gente deve se colocar sempre. Mas se a gente sempre se colocar nesse lugar que nós estamos, dessa nossa identidade criada e construída o dia inteiro, de confusões assim, a gente sempre vai rejeitar o outro. A gente nunca vai encontrar essa ponte que nos aproxima. Podem ver, com certeza você tem familiares que têm problema, tem relações com amigos que têm problema, mas existe um lugar, e é nesse lugar que as pontes estão ligadas. E é uma ponte que em outros lugares elas não se conectam. E tá tudo bem. Como diz a música. Tá tudo bem. Não tem problema nisso. Não é preciso ter pontes o tempo todo. Mas aquele lugarzinho tu vai lá e atravessa. O valor e os benefícios da compaixão, capítulo 7. Uma definição da compaixão. À medida que nossas conversas prosseguiam, aliás, eu coloquei um vídeo ali, vocês olhem, bem curtinho, 1 minuto só e 40, eu acho, tem uma leiturazinha que eu fiz ali, porque eu estou fazendo um estudo sobre autocompaixão há 1 ano já. E tá ficando muito legal. Tá ficando muito legal. Em breve eu falo para vocês. Alguns já sabem, né? O pessoal que participou do Desperte tá lá, tá gravado o que vai acontecer. Então vai dar uma revolução aí, bacana, assim, pro bem. Né? Então quem tem acesso ao Desperte, pega a gravação e assiste a última aula, que foi quarta-feira agora, encontro 6. No final do encontro, né? A gente vai se despedindo, eu falei sobre o que vai ser. Mas em breve, daqui 1 semana eu já conto para todo mundo aí, vai ser um troço bem legal. À medida que nossas conversas prosseguiam, descobri que o desenvolvimento da compaixão desempenha um papel muito maior na vida do Dalai Lama do que o de um mero meio para cultivar um sentimento de carinho e afeto. Um meio para aperfeiçoar nosso relacionamento com os outros. Na realidade, tornou-se claro que, como praticante do budismo, o desenvolvimento da compaixão era parte integrante do seu caminho espiritual. Claro que é, né? O Dalai Lama é conhecido como Avalokitesvara, né? Como o Lama da compaixão, porque o Buda é o Tathagata, né? Ele é para nós uma figura da compaixão, assim como Jesus é do amor, né? Então ele representa a compaixão. Então é claro que o Dalai Lama vai seguir esses passos, assim, levando compaixão ao mundo. Dada a importância que o budismo atribui à compaixão, o budismo é baseado na compaixão, totalmente. Como parte essencial do desenvolvimento espiritual da pessoa, perguntei: o senhor poderia definir com maior clareza o que quer dizer com o termo compaixão? A compaixão pode ser definida aproximadamente em termos de um estado mental que não é violento, não prejudicial e não agressivo, respondeu o Dalai Lama.
é uma atitude mental baseada no desejo de que os outros se livrem do sofrimento. E está associada a uma sensação de compromisso, responsabilidade e respeito com o outro. Olha a diferença, ó. É uma atitude mental baseada no desejo de que os outros se livrem do sofrimento. E a empatia é a atitude mental que os outros não sofram. Tem uma diferença. Tu te livrar do sofrimento é que tu não tenha mais acesso àquela coisa que dá origem ao sofrimento, aquele aspecto causal que origina dá condições para que surja o sofrimento. Então, tu pena dizer que os outros não sofram é uma coisa genérica, né? Mas que se livrem, que extinguam a chama, né? Que extinguam a chama do desejo, Trishna, que extinguam completamente essa chama e que essa chama não se propague mais. Quando se examina a definição de compaixão da palavra sewa em tibetano, essa palavra apresenta um sentido de se tratar de um estado mental que inclui um desejo de coisas positivas para a própria pessoa. Ao desenvolver a compaixão, talvez pudéssemos começar pelo desejo de que nós mesmos ficássemos livres do sofrimento, para então tomar esse sentimento natural voltado para nós, cultivá-lo, aprimorá-lo e ampliá-lo, de modo que incluísse os outros e se aplicasse a eles. Ora, quando as pessoas falam de compaixão, creio que costuma haver um perigo de confundir a compaixão com apego. Por isso, quando estudamos a compaixão, devemos primeiro traçar uma distinção entre tipos de amor ou compaixão. Um tipo de compaixão tem um quê de apego, o sentimento de controlar alguém ou de amar alguém para que essa pessoa retribua o nosso amor. Esse tipo de amor ou compaixão é totalmente parcial e tendencioso. E um relacionamento que se baseie exclusivamente nisso é instável. Esse tipo de relacionamento parcial, que tem por base a percepção e identificação da pessoa como amiga, pode levar a um certo apego emocional e a um sentimento de intimidade. No entanto, se houver uma mudança ínfima na situação, talvez uma desavença, ou se o amigo fizer algo que nos deixe furiosos, de repente, nossa projeção mental muda e o conceito do meu amigo já não está mais ali. E assim descobrimos que o apego emocional se evapora. Em vez daquele sentimento de amor e interesse pelo outro, podemos ter um sentimento de ódio. Logo, esse tipo de amor que tem por base o apego pode estar intimamente associado ao ódio. Olha o cuidado que tem que ter, né? Tu viu a volta que o Dalai Lama dá ali? Existe, porém, outro tipo de compaixão que é desprovido desse apego. É a compaixão verdadeira. Porque compaixão é karuna. Compaixão verdadeira. E ela está dentro das quatro incomensuráveis do budismo. Que é amor, bondade, a própria compaixão, alegria entusiástica e equanimidade. O Tishnahar vai tirar a palavra equanimidade e vai colocar acolhimento. Tishnahar, ele traz a linha do budismo engajado. Uma hora eu vou falar sobre o que é budismo engajado. Todas as pessoas acham que é só simplesmente se engajar ao budismo. Não é bem isso. Na verdade, não é isso. Esse tipo de compaixão não se baseia tanto no fato de que essa pessoa ou aquela me é cara. Pelo contrário, a verdadeira compaixão tem por base o raciocínio de que todo ser humano tem um desejo inato de ser feliz e de superar o sofrimento, exatamente como eu. E exatamente como eu, eles têm o direito natural de realizar essa aspiração fundamental, com base no reconhecimento dessa igualdade e dessa característica comum. A pessoa desenvolve uma noção de afinidade e intimidade com os outros. Com esse tipo de fundamento, pode-se sentir compaixão, independentemente de se encarar a pessoa como amiga ou como inimiga. Ele se apoia nos direitos fundamentais do outro, em vez de na nossa projeção mental. A partir dele, portanto, geramos amor e compaixão. Essa é a verdadeira compaixão. Então vocês viram que não é tão simples assim, por isso que eu estou estudando há muito tempo. Porque não é tão simples assim, eu sinto compaixão por ti. Não, tem muitos aspectos da compaixão, tem aspectos inclusive perigosos. Então a gente tem que ter esse cuidado. Por isso eu estou montando essa mentoria que está ficando fantástica, assim, tô amando fazer. E para ajudar isso, para quebrar com vários... E são vários vícios da humanidade que nós temos, né? Para quebrar inclusive com as crenças negativas. Ontem eu estava num estudo
e é o que fala esse vídeo que eu postei rapidinho lá. Na verdade, existem de 15 a 20 crenças limitantes, né, negativas, catalogadas assim, enfim, que são comuns no mundo inteiro. São comuns em todos os povos, não importa a cultura em que tu viva, em que meio tu viva. E o incrível é que existe de 15 a 20 crenças limitantes, tipo, eu não posso isso, eu não quero aquilo, eu não sou capaz disso ou daquilo, entende? Essas crenças negativas. Nós somos 7 bilhões de seres no planeta. Isso quer dizer que tem 350 milhões de pessoas, se divide por 20. Tem 350 milhões de pessoas que pensam exatamente como tu. Sabe o que é 350 milhões de pessoas? É mais do que tem no Brasil. Então, um pensamento teu é igual ao pensamento de outros 350 milhões de seres no planeta. Então a gente pode trabalhar isso. E é nesses aspectos que eu estou trabalhando. Entre muitos outros. Pode-se ver, portanto, como pode ser importante na nossa rotina diária distinguir bem entre dois tipos de compaixão e cultivar a verdadeira. No casamento, por exemplo, normalmente há um componente de apego emocional. Porém, creio que se houver também um componente de compaixão verdadeira, baseada no respeito mútuo entre dois seres humanos, o casamento tende a durar muito. No caso do apego emocional sem compaixão, o casamento é mais instável e costuma terminar mais rápido. A ideia de desenvolver um tipo diferente de compaixão, uma compaixão mais universal, uma espécie de compaixão genérica, dissociada do sentimento pessoal, parecia algo inatingível. Como se estivesse pensando em voz alta, fiz uma pergunta enquanto remoía a questão no meu íntimo. Aí ele pergunta, o Howard, mas o amor ou a compaixão é um sentimento subjetivo. Parece que o tom ou a sensação emocional do amor ou da compaixão seria o mesmo se tivesse um quê de apego ou se fosse verdadeiro. Ora, se a pessoa vivencia a mesma emoção ou sentimento nos dois tipos, por que é importante distinguir entre os dois? Aí entra o amor verdadeiro, o amor genuíno, né, que é composta pelas 4 incomensuráveis. Não sei se o Dalai Lama vai responder assim, mas vamos ver. Para começar, creio que há uma qualidade diferente do sentimento de amor verdadeiro ou da compaixão verdadeira. O amor baseado no apego. Não se trata do mesmo sentimento. O sentimento da verdadeira compaixão é muito mais forte, muito mais amplo e tem uma qualidade muito profunda. Da mesma forma, a compaixão e o amor verdadeiro são muito mais estáveis, mais confiáveis. Por exemplo, quando vemos um animal em intenso sofrimento, como um peixe se contorcendo com um anzol na boca, poderíamos espontaneamente experimentar uma sensação de incapacidade de suportar sua dor. Esse sentimento não é baseado numa ligação especial com aquele animal em particular, uma sensação de, esse bichinho é meu amigo. Nesse caso, estamos baseando nossa compaixão simplesmente no fato de que essa criatura também é provida de sensação, de que ela pode sofrer dor e que tem o direito de não sofrer essa dor. Portanto, esse tipo de compaixão, que não está associado ao desejo ou ao apego, é muito mais sólido e mais durável a longo prazo. Aprofundando-me mais no tema da compaixão, prossegui. Bem, no seu exemplo de ver um peixe no intenso sofrimento de estar com o anzol na boca, o senhor levanta uma questão de vital importância, o de estar associado a um sentimento de incapacidade de suportar a sua dor. Deixa eu só dar uma pausa aqui e cumprimentar o venerável, aqui, Jean, tudo bem? Seja bem-vindo. Ele já é um monge da Terra Pura, é uma outra linha, né, uma outra linhagem do budismo, em que eu tenho aula com o professor Joaquim Monteiro. A gente está num grupo de estudos do budismo crítico. Então é uma maravilha estudar a Terra Pura, um espetáculo. Então bem-vindo, e quem sabe uma hora a gente faz uma live com o Jean para nos explicar um pouquinho sobre a Terra Pura. Disse o Dalai Lama. Na realidade, em certo sentido, poderíamos definir a compaixão com a sensação da incapacidade de suportar o sofrimento de outra pessoa, de outro ser senciente. E para gerar esse sentimento, é preciso primeiro avaliar a gravidade ou intensidade do sofrimento do outro. Por isso, creio que quanto mais se entenda o sofrimento, bem, com vários tipos de sofrimento aos quais somos sujeitos, tanto maior será nosso grau de compaixão. Aqui,
O Dalai Lama ele não vai falar sobre a origem do sofrimento, não vai falar sobre as 4 nobres verdades aqui, porque eu creio que nem seja sentido desse livro. Mas quando a gente está falando sobre essas questões de sofrimento, a gente está falando sobre as 4 nobres verdades. E que no livro anterior eu comentei com vocês, né? da Jitsumana Tenzin Palmo. Bem, aceito o fato de que a maior conscientização do sofrimento do outro pode aumentar nossa capacidade para a compaixão. Com efeito, por definição, a compaixão envolve o abrir-se para o sofrimento do outro, o compartilhamento do sofrimento do outro. Há, porém, uma questão mais essencial. Por que iríamos querer assumir o sofrimento do outro quando não queremos nem o nosso? Quero dizer, a maioria de nós faz enormes esforços para evitar nossa própria dor ou sofrimento, até mesmo ao ponto de ingerir drogas e assim por diante. Por que não iríamos deliberadamente assumir o sofrimento de outra pessoa? Indaguei. É que não é isso. O Dalai Lama respondeu sem hesitação. Creio haver uma diferença significativa entre o nosso próprio sofrimento e o sofrimento que poderíamos experimentar no estádio de compaixão, no qual assumimos sobre nossos ombros o sofrimento de terceiros. Uma diferença qualitativa. Ele fez uma pausa e então, como se estivesse mirando meus próprios sentimentos naquele instante, sem nenhum esforço, prosseguiu. Quando pensamos no nosso próprio sofrimento, existe uma sensação de que estamos totalmente dominados. Há uma sensação de estarmos sobrecarregados, de estarmos oprimidos por alguma coisa. Uma sensação de desamparo. Ocorre um entorpecimento, quase como se nossas faculdades estivessem embotadas. Ora, ao gerar a compaixão, quando se está assumindo a dor de uma outra pessoa, pode-se também de início vivenciar um certo grau de desconforto, uma sensação de constrangimento ou de incapacidade de suportar a situação. Eu acho que é muito ótimo a gente ler esse momento de compaixão e felicidade, porque a gente está precisando ter compaixão com as outras pessoas, né? Conosco, autocompaixão, né? Sermos compassivos conosco e com as outras pessoas por tudo que todo mundo está passando, né? Sabemos que todos estamos passando por isso nesse momento. Entretanto, no caso da compaixão, o sentimento é muito diferente. Subjacente à sensação do constrangimento, existe um grau muito alto de atenção e determinação, porque a pessoa está de modo voluntário e deliberado aceitando o sofrimento do outro por um objetivo maior. Existe um sentimento de ligação e compromisso, uma disposição a estender a mão aos outros, uma sensação de energia em vez de entorpecimento. Isso é semelhante ao caso de um atleta. Enquanto se submete a treinos rigorosos, o atleta pode sofrer muito, fazendo ginástica, suando e esforçando-se. Creio que essa seja uma experiência muito dolorosa e extenuante. Já o atleta não considera uma experiência dolorosa. Ele o encara com uma grande realização, uma experiência associada a uma sensação de alegria. Porém, se a mesma pessoa fosse sujeita a algum outro esforço físico que não fizesse parte do seu treinamento atlético, ela poderia pensar, por que me fizeram passar por essa terrível tortura? Portanto, a atitude mental faz uma enorme diferença. Vamos só terminar esse parágrafo aqui que a gente termina esse capítulo. Essas poucas palavras, proferidas com tanta convicção, me alçaram de uma sensação de opressão para outra sensação, a da possibilidade da resolução do sofrimento, de transcender o sofrimento. O Senhor menciona que o primeiro passo para gerar esse tipo de compaixão é uma avaliação do sofrimento. Será que existem outras técnicas budistas específicas que sejam usadas para aprimorar nossa compaixão? Existem várias. Existem, responde o Dalai Lama. Por exemplo, na tradição Mahayana do budismo, encontramos 2 técnicas importantes para o cultivo da compaixão. Elas são conhecidas como o método de causa e efeito de 7 pontos e o intercâmbio e igualdade da pessoa com os outros. O método de intercâmbio e igualdade é a técnica encontrada no 8º capítulo do Bodhisattva, do Guia do Modo do Bodhisattva, de Shantideva. Uma hora eu falo sobre isso, hoje não vai dar tempo. Mas disse ele, dando um olhar de relance no relógio, o Dalai Lama também, e percebendo que nosso tempo estava acabando. Creio que vamos praticar alguns exercícios de meditação sobre compaixão durante as palestras com o público. Com isso, ele sorriu com carinho e levantou para encerrar nossa sessão. Porque os 7 pontos de Shantideva
Isso aí ficaria longo aqui para a gente explicar agora nesse momento, mas aí eu trago em outro momento para vocês, certo? Amanhã a gente vai ler o real valor da vida humana. É isso, ele vai mostrando outras possibilidades de nós acessarmos a cessação do sofrimento, né? Cessação do sofrimento. Quem já estudou comigo sabe que eu estou falando sobre a cessação. Muito bem, hoje é sexta-feira, que a gente possa ir para esse dia de uma forma mais tranquila, né? E que a gente pelo menos não gere sofrimento às outras pessoas. Que os méritos desse nosso encontro, dessa nossa prática, se expandam e toquem a todos. E que nós possamos nos tornar um caminho iluminado. Um bom dia, uma boa sexta para vocês. E lembrem da musiquinha, né? Todo bien. Todo bien. Que a gente começou aqui, eu vou terminar com ela. Tá bem?